Oi, Tia Kesa, tudo certinho, tudo joinha, tudo beleza? Galera, vamos para mais uma aula de ciências. Hoje, o que será que nós veremos em ciência, hein? Nós veremos sobre a comunicação de quem será? Nós veremos sobre a comunicação das pessoas, como nós nos comunicamos. Mas será que só nós que nos comunicamos, os outros seres vivos não se comunicam? O que vocês acham? Pois é, nós veremos sobre isso. Veremos também sobre o som, como que ocorre o som, tá, galera? Mas antes, vamos relembrar sobre o que nós vimos lá na última aula sobre a comunicação. Então, vamos lá. Nós nos comunicamos de que forma, gente? Então, para nos comunicar, nós emitimos alguns códigos, certo? E esses códigos, esses sinais, essa mistura deles é o quê? É uma linguagem. Então, essa linguagem pode ser, lembra que ela pode ser linguagem verbal, através do quê? Da fala, da escrita, e é uma linguagem não verbal, certo? Bom, gente, e quem é que emite essa mensagem? Quem emite essa mensagem, como que essa pessoa é chamada? É chamada de emissor, lembram? É ela que emite essa mensagem. Quem recebe essa mensagem? Como que é chamada essa pessoa que recebe? O receptor. Então, nós temos ali como ocorre essa comunicação. Tá, galera? Mas as pessoas se comunicam dessa forma. E os animais? E as plantas? Será que eles se comunicam? O que vocês acham? Então, vamos relembrar que o quê? Quando os animais eles estão em época de acasalamento, o que acontece? Como eles sabem que é época de se acasalar? O que vocês acham? Eles olham lá no calendário e falam assim: opa, agora estamos no dia de acasalar, então vou procurar uma fêmea, encontro o macho e acasalo? É dessa forma que acontece, pessoal? Lembram lá o que acontece para esses animais se acasalarem? Outro exemplo: um macho está invadindo o território do outro. Como que eles sabem que um é território do outro, ou como que eles vão brigar por território? De que forma que isso acontece? Um olhando para a cara do outro apenas, e por meio telepático, mesmo se for telepático, né? Um falando, pensando lá por meio de pensamento: esse território é meu, sai fora. Não, mas eu quero viver nele. Mesmo se for por telepatia ainda, a comunicação, né? Pensando em tudo isso, né, gente? Os animais se comunicam ou não se comunicam? Eles se comunicam sim, certo? Mas diferente de nós que nos comunicamos, uma forma de comunicação, essa linguagem é por meio de palavras. Os animais, as plantas, não ocorrem dessa forma. Então, eles usam sinais para isso, diferentes sinais. Então, sinais sonoros, sinais visuais, diferentes sinais que nós vamos ver hoje. Então, eles usam esses sinais para quê, gente? Então, para se acasalar, para marcar território, para encontrar o filhote. Então, eles usam para diferentes situações. Então, existe sim a comunicação entre os animais. Eles precisam dessa comunicação, certo? Bom, então vamos. Vocês conseguem me acompanhar ali na página 276, que nós temos ali, então, de que forma que isso acontece. Então, existe ali essa comunicação por meio dos sinais visuais. Então, veja, nós temos um exemplo ali, o vagalume. Gente, quanto tempo que eu não vejo um vagalume, hein? Nossa, quando eu era criança eu ia pro sítio, gente, eu via vagalume assim, igual pisca no meio do mato. Hoje em dia quase nem vejo. E vocês aí, faz tempo que vocês não veem um? Por que será, né, que nós não vemos tanto assim? Então, gente, o vagalume, ele emite aquelas luzes ali. Então, é uma forma dele se comunicar, dele atrair a fêmea, dele espantar os predadores. Então, ele se comunica por meio do quê? Dos sinais visuais. O pavão, lembram que nós vimos lá o pavão? O pavão, quando ele está na época meu Deus, acasalamento, ele vai lá e abre aquela cauda dele lá, aquelas penas lindas e maravilhosas, faz aquele leque. Também, gente, é um sinal visual, ele está ali chamando a atenção da fêmea para ele se acasalarem. Então, diferentes aves usam esses sinais visuais. Aqui nós temos outro exemplo
desse pássaro aqui, que é o tie-sangue. Então vejam que quando ele está na fase adulta, ele muda de cor, ele fica todo lindo, maravilhoso ali, colorido, para chamar a atenção da fêmea também. Bom, além dos sinais visuais, tem também os sinais sonoros. Então lembram lá que tem o coachar do sapo, por exemplo, também chamando a atenção da fêmea. Vocês já viram aqueles vídeos que mostram o leão, a leoa e o filhotinho? Então, quando eles se desencontram, eles emitem um som ali para eles se encontrarem. Então, eles se perderam, eles estão distantes. Vocês não vão ver lá, né, o leão, mãe, tô aqui, me procura, me encontra. Não, né, eles emitem aquele som para eles se encontrarem. Afinal de contas, é essencial ali que haja essa proteção, esse cuidado parental. Então, existem esses sinais sonoros que os animais também emitem ali. Então, emitem para encontrar os filhotes, como eu falei, para espantar os predadores, né? Então, quando um macho está invadindo o território do outro, ele vai emitir alguns sinais ali, alguns sinais sonoros, até sinais visuais que, cai fora, malandro, esse território é meu. Além depois, né, que pode ocorrer uma briga e das feias ali. Falando em sinal sonoro também, nós temos ali um outro exemplo de sinal sonoro, que é o quê? O morcego. Então, o morcego, ele precisa desse som. De que forma que acontece? Então, ele emite lá o som, e o som, ele vai se propagar ali no ambiente para ele se localizar ali, né, pessoal? Porque vocês sabem que os morcegos, eles não enxergam. Então, eles precisam desse som para eles se encontrarem nesse espaço. E de que forma que eles vão saber ali? Que quanto mais o som demorar para chegar até eles sabem então que o caminho está mais livre, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa propagação ali do som. Outro sinal, gente, que também que faz parte dessa comunicação dos animais é o quê? É o sinal químico. Quem é que, por exemplo, que emite esse sinal? As formigas, pessoal. Então, vocês não veem, ou é uma coisa muito difícil encontrar uma formiga apenas ali no alimento, só ela ali trabalhando, né? Então, quando vem uma formiga, daqui a pouco vem um monte. E como que isso acontece? Elas gritam lá, colega, vamos lá que eu encontrei um pedacinho de bolacha lá no chão, vamos lá pegar? Não, né, gente? Elas emitem esses sinais químicos e nisso, então, as outras vão logo atrás, tá? Bom, então, nós falamos sobre esses animais que eles se comunicam. Gente, mas não são só os animais que se comunicam. Existem também as plantas. As plantas se comunicam, galera? Não? Então, como que ocorre, por exemplo, a reprodução delas? Gente, vocês lembram sobre a reprodução das plantas que o quê? Para chamar a atenção dos agentes polinizadores, elas têm diferentes cores, elas têm cheiro. Isso também é comunicação, tá, pessoal? Afinal de contas, elas precisam disso para que sejam polinizadas. Então, também ali essa comunicação. E os cientistas também descobriram que quem mais que se comunica, pessoal? As bactérias, tá? Então, elas emitem ali toxinas, que é essa forma de comunicação delas. Ali na página 277, vocês conseguem encontrar ali aquela imagem das bactérias que estão, vejam lá, que elas estão brilhando ali à noite. Essa é uma bactéria encontrada em lula. E por que elas estão brilhando? Possivelmente para espantar os predadores. Bacana, né, pessoal? Bom, então, pessoal, eu estava falando sobre o morcego, né? Sobre os sons. Gente, e como que será que ocorre os sons? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês sabem como que isso acontece? Então, lá na página 278, vocês conseguem me acompanhar, tá? Então, eu quero que vocês vejam comigo o desenho ali que nós encontramos na página 278 sobre o som.
Então, pessoal, como é que ocorre como que nós emitimos os sons? Então, vejam lá, no nosso pulmão há ar, certo? O ar que está lá dentro, ele vai sair para que possamos falar. Quando ele vai sair, ele vai passar aqui, ó, pelas nossas pregas vocais. Sabiam que existem pregas vocais aqui na nossa garganta? Pois é, e é graças a elas que nós falamos. Então, elas vibram, brrr, e essa vibração, então, que vai emitir aqui o som. E esse ar, que é esse som que vai sair, ele vai sair tanto pelo nosso nariz, quanto pela nossa boca. E esse som que sair, essa vibração do ar, ela vai ser captada, então, pela nossa orelha, pelo nosso nervo auditivo, e então lá no nosso cérebro vai ser interpretado os sons, se vai ser uma fala, se vai ser um canto ou qualquer outro barulho. Vamos ver na prática isso, pessoal? Então vejam lá. Acompanhem comigo. Vocês já colocaram a mão aqui enquanto vocês falam? Então coloquem a mão aqui na garganta de vocês e falem aí alguma coisa, digam oi, tudo bem, como que vocês estão? Eu estou sentindo as minhas... O que vocês estão sentindo aqui, ó? Lembram o que fica aqui dentro? As cordas vocais. Então, vocês estão sentindo que está vibrando aqui? Então, são as cordas vocais, certo? Então, olha só, o ar está saindo do nosso pulmão, passando aqui pelas cordas vocais. Lembra, então? Ela está saindo pela nossa boca, né? Então, se vocês falarem aqui com a mão na boca, claro que vocês já sabem que sai o som. Mas e lá no nariz? Coloquem o dedo lá no nariz. Então, continuem falando qualquer coisa. Vocês estão conseguindo perceber que o ar também está saindo pelo nariz? Então, vejam, na prática nós vimos que realmente é isso que acontece. Então, esse ar está passando aqui pelas cordas vocais, vibrando e saindo aqui pelo nosso nariz e pela boca. Então, gente, o som é isso, é esse ar em movimento. Nós não estamos vendo, mas elas são ondas que estão em movimento, mas não somos apenas nós que emitimos os sons, né? Claro que nós já vimos os animais também emitem sons e qualquer outro material também vai emitir som. Se nós batermos aqui, ó, na mesa, batermos no chão, vai emitir o som, gente. E então esse som, ele vai se propagar, né? Essas ondas que nós não conseguimos ver, ele vai se propagar. E essa propagação depende o quê? Depende ali de onde ela vai estar. Então, essa propagação aqui do som, certo? Que é o quê? Que é espalhar essas ondas, esse som aí no ar, ele depende de onde ele vai estar sendo emitido. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, certo? O ar. E lá na água, gente, lá na água sai o som? Se nós entrarmos lá na água, tentarmos falar, ou será que os peixes ali, esses seres aquáticos, eles conseguem se comunicar? Eles emitem os sons na água? Vocês já viram, por exemplo, que as baleias, elas emitem os sons, certo? Então, tem como se comunicar ali na água, elas emitem o som. Mas se nós gritarmos aqui, ao mesmo tempo, por exemplo, que uma baleia emite o som lá embaixo da água, será que esse som vai chegar lá em alguma distância no mesmo tempo? Vocês sabiam que não? Pois é, gente, o som que é emitido lá na água, ele chega mais rápido do que o som que é emitido aqui no ar. Sabiam disso, pessoal? Curioso, né, galera? Pois é, imaginem só, a gente já observa, já percebe que o som que nós emitimos, ele, ó, ele é super rápido. Imagina lá na água que é mais rápido ainda, hein? Interessante, né, gente? Bom, então, galera, já que nós já vimos tudo isso, certo? Vamos colocar em prática o que nós vimos, beleza? Quem não leu os textos, dá uma lidinha ali da página 276 à página 279. Façam ali aqueles exercícios que são bem tranquilinhos, tá bom? E para finalizar, então, façam ali a página 282, que nós temos um grafite super bacana ali,
um desenho ali no muro, certo? Que vai envolver, então, a comunicação. Respondam ali aquelas questões. E para finalizar, então, o amarrando as pontas, certo? Ali da página 283. Beijão! Tchau, galera! E até a próxima!